segundo as minhas notas aqui, já estamos dentro da nossa hora e então queria deixar uma boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início então a esta mesa paralela sobre trabalhar em rede um modelo de organização intermunicipal das intervenções de carreira e naturalmente eu gostaria de começar por agradecer o convite e a oportunidade para estar aqui à Direção-Geral de Educação e à Ordem dos Psicólogos Portugueses e também, digamos, felicitar por mais a organização, mais uma vez, da organização deste seminário tão importante para os psicólogos, sobretudo aqueles que trabalham no contexto, em contextos educativos, não é? Esta sessão destina-se um bocadinho a partilhar convosco o trabalho que nós temos vindo a desenvolver no Val do Ave, no âmbito das redes de psicólogos escolares dos 8 municípios que integram esta comunidade intermunicipal e estão comigo então também nesta comunicação as coordenadoras de cada uma dessas redes de psicólogos escolares com quem nós trabalhamos, a doutora Cláudia Costa, do município de Famalicão, a doutora Patrícia Ferreira dos municípios de Guimarães e Vizela e a doutora Silvia Oliveira dos restantes 5 municípios da região norte acima do Ave, Cabeceiras de Basto, Faf, Mondim de Basto, Póvoa de Lanhoso e Vieira do Minho. E ainda a doutora Vera Soares, que é chefe de equipa multidisciplinar da Unidade de Planeamento Estratégico e de Estudos e Projetos da CIME e a quem eu gostaria de agradecer a todas também a colaboração prestada para que esta comunicação aconteça. Todas elas são psicólogas e, portanto, partilham comigo esta formação também e este trabalho na área da psicologia escolar. Então, nesta apresentação, vou ver, não está, nesta apresentação, vamos procurar começar por enquadrar o modelo de rede supramunicipal, o modelo de trabalho em rede supramunicipal, depois falar um bocadinho também da organização geral do trabalho e das principais atividades que são desenvolvidas nesta rede, falar-vos também das vantagens e desafios que este tipo de organização em rede tem implicado e como é que nós lidamos com isso e aproveitar esta oportunidade também para traçar futuros possíveis e retirar algumas conclusões. E então, começando já a enquadrar um pouco o que é este trabalho de rede supramunicipal. O Conselho Intermunicipal de Educação da Comunidade Intermunicipal do Ave, ao longo dos últimos anos, tem vindo a desenvolver um trabalho consistente no âmbito do crescimento inclusivo e que esse trabalho integra áreas que vão desde o empreendedorismo e empregabilidade até a educação, formação e à inclusão social. O objetivo é, neste domínio, criar redes de trabalho para promover uma região mais coesa e uniforme, unir esforços nesta comunidade alargada e garantir maior prosperidade, justiça, abertura também das populações e maior responsabilidade social. E neste sentido foram traçados como objetivos mais específicos desta rede, promover o emprego, melhorar o sucesso educativo e reforçar o trabalho em rede na comunidade. E estes objetivos, como podemos ver, têm bastante afinidade com a Agenda 2030 que todos procuramos primar atualmente. Para este efeito foi constituída então uma rede de psicólogos do Ave, a rede de psicólogos do Ave, que desenvolve o seu trabalho de forma concertada nos 8 municípios que integram a comunidade intermunicipal do Ave, mais conhecida pela sua sigla CIM do Ave, e municípios que estão aqui representados na figura, ao todo 8 municípios. A rede de psicólogos do Ave tem como missão promover a psicologia em contexto escolar e especificamente a intervenção vocacional como estratégias de combate ao abandono escolar, à promoção do sucesso educativo e à qualificação e inclusão social das populações, nomeadamente dos estudantes. Os seus objetivos estratégicos mais específicos são, por um lado, capacitar e envolver os agentes da rede de psicólogos para a concertação de práticas e metodologias de trabalho, portanto isto é um propósito bastante importante, também desenvolver materiais e iniciativas no âmbito da intervenção vocacional e reforçar os mecanismos de articulação e concertação institucional.
E desta forma entendeu-se como sendo de extrema importância a aplicação de um programa de intervenção vocacional em todos os municípios desta NAT3 do AVE, de forma a concertar estratégias e implementar metodologias mais uniformes no terreno, neste domínio das intervenções de carreira, e ao mesmo tempo, não menos importante, respeitar as características de cada região e agrupamento escolar e também das equipas de psicólogos. Portanto, este trabalho que é intermunicipal, contudo, garante, respeita as características e especificidades de cada território, cada rede, cada agrupamento escolar e até de cada equipa de psicólogos mais específica. O que, como podem imaginar, nos leva já para uma organização de trabalho muito interessante porque, por um lado, tem um caráter algo inovador e, por outro lado, é extremamente desafiante. Então, para o efeito foi estabelecido, entendeu-se que se devia estabelecer um protocolo de parceria institucional entre a CIM do AVE e a Universidade do Minho, e a reitoria da Universidade do Minho. Este protocolo depois foi concretizado de modo mais operacional através de um acordo subsequente com a Associação de Psicologia da Universidade do Minho, a APSI Minho, e também sob a minha coordenação, digamos, enquanto vogal da direção da APSI Minho e também neste caso na entidade APSI como especialista em psicologia vocacional e do desenvolvimento da carreira, e também já com algum trabalho em anos anteriores e com êxito demonstrado nesta matéria no Conselho de Famalicão. O acordo foi estabelecido com duas metas principais. Por um lado, oferta de consultadoria, formação e supervisão no âmbito da intervenção vocacional, e por outro, colaboração e práticas de investigação, produção de instrumentos de trabalho no âmbito da intervenção vocacional, exatamente para apoiar a qualidade dos serviços e construirmos aquilo que tem sido designado por uma comunidade prática de investigação. As comunidades práticas de investigação são algo bastante estimulado na comunidade científica, porque constituem redes de investigação baseadas na prática, que permitem levar protocolos de intervenção ao terreno a ambientes da comunidade que são afiliados, por exemplo, na resposta a determinados problemas ou a determinadas questões reais, e que favorecem a validade externa da investigação, porque exatamente permitem recolher dados sobre protocolos de investigação e de intervenção, portanto, investigação aplicada, não é? Protocolos de intervenção investigados e que são levados ao terreno, digamos que não ficam só em teoria, ou com a recolha de dados, eles depois são praticados no terreno, portanto, daí oferecerem muita validade ecológica até a esses protocolos de intervenção e, por um lado, possibilitam, do ponto de vista do terreno, ir desenvolvendo em contexto escolar intervenções que são baseadas na teoria e em dados, não é? E na evidência empírica. Como é que está então organizado, em termos gerais, o trabalho e que atividades principais são desenvolvidas nesta grande rede? Ora bom, o trabalho é alvo de planeamento anual. Este planeamento inicia-se em geral em meados de abril do ano anterior, é conversado nas bases, a partir de uma avaliação mais informal de necessidades realizada entre as coordenadoras das redes de psicólogos e os próprios técnicos, e também comigo, portanto a consultora, e entre outros, e depois de decisado é apresentado à entidade coordenadora da CIM do AVE para consideração e aprovação, ao que se segue depois uma apresentação por esta entidade aos vereadores de educação dos vários municípios que integram a CIM do AVE. Recebendo parecer positivo destes, avança-se então com o desenvolvimento em maior detalhe do plano de atuação para aquele ano e a apresentação dos mesmos pelos vereadores aos respectivos diretores dos agrupamentos escolares, definindo-se aqui, neste momento, um compromisso mais fino, mais concreto com o projeto a nível escolar, que depois é gerido por cada uma das coordenadoras da rede, todas elas psicólogas, como vimos. As coordenadoras das redes, destas três redes de psicólogos escolares, têm uma missão muito importante, porque elas, ao longo de cada ano,
elas estabelecem a ponte entre a consultadoria científica, os vereadores, os psicólogos, a própria coordenação a nível da CIM-do-AVE. Na rede, por sua vez, os psicólogos trabalham ou em grande grupo, o grupo da rede, ou em pequenos grupos de trabalho, que se dedicam a aspectos específicos da intervenção, com objetivos muito específicos, que levam depois a cabo as suas atividades, avaliam as atividades e depois voltam para refletir sobre o que aconteceu e eventualmente melhorar, desenvolver. Nós estamos sempre a melhorar, não estamos sempre a mudar tudo, mas estamos sempre a melhorar pequenos aspectos que, entretanto, mediante avaliação se consideraram que podiam ser melhorados, não é? E eu coloquei aqui estas setas e esta linha oval para, no fundo, para mostrar que depois esta informação é comunicada, portanto, os resultados da intervenção, a forma como decorreu, é comunicada novamente às entidades digamos que estiveram envolvidas no planeamento e nas decisões sobre o trabalho, não é? E, portanto, digamos que há aqui um looping, não é? Isto tem uma certa dinâmica. Em termos das atividades mais específicas, portanto, como é que elas são desenvolvidas e como é que elas estão, que formato é que elas assumem? O trabalho em rede nestas comunidades tem-se desenvolvido em redor de alguns formatos principais. Por um lado, seminários para formação e atualização, neste caso das equipas dos psicólogos, reuniões presenciais para avanço no planeamento e acompanhamento, monitorização da intervenção, como vamos ver, e mais recentemente, claro, trabalho cooperativo à distância, não é? Mediante este contexto pandémico que vivemos. Ao longo de todo o ano existe também trabalho colaborativo supramunicipal com uma periodicidade mensal ou bimensal entre a consultora científica, entre mim própria e as coordenadoras da rede, muitas vezes com os psicólogos também, outras vezes só entre a consultora e as coordenadoras, mas muitas vezes com os psicólogos também fazendo parte dessas reuniões. Trabalho também entre as coordenadoras e as redes e as suas redes de psicólogos e até trabalho colaborativo só entre psicólogos, não é? Em cada rede de psicólogos escolares, as reuniões e os seminários podem decorrer e têm decorrido em agrupamentos de escolas distintas da sua própria rede, ou em instalações do município também que vão variando, o que permite também ir conhecendo os contextos onde os colegas estão a trabalhar, não é? E onde o próprio município está instalado e tem desenvolvimento de variadíssimas atividades. E, portanto, isto também tem sido um aspecto muito positivo. Focando-nos ainda nas atividades, portanto, a intervenção iniciou-se numa primeira fase, já lá vão muitos anos, em 2011 ou 12, no ano 2011, 2012, no Conselho de Famalicão. Iniciou-se com o treino e realização de um programa Conselho de Intervenção Vocacional, e o programa Eu Pertenço ao Meu Futuro, destinado a todos os alunos do 9º ano das escolas públicas e privadas do Conselho. Este programa é um programa que respeitou, aliás, essa é uma regra fundamental, portanto, um princípio fundamental que foi levado a cabo em todas as redes. Foi feita uma avaliação das práticas, detalhada das práticas que os psicólogos de cada rede estavam a desenvolver e depois, respeitando uma boa parte dessas práticas, foram comparadas essas práticas com aquilo que são as recomendações e orientações da investigação sobre a eficácia das intervenções de carreira e foi, digamos, desenvolvido, atualizado o programa que estava a decorrer. Nessa altura, cada escola tinha liberdade de desenvolver o seu próprio programa, portanto havia uma variação enorme de programas, de intervenções e até um desconhecimento total quase dos técnicos do que é que uns e outros estavam a realizar. Portanto, aqui foi a ocasião de reconstruirmos, por assim dizer, os serviços que estavam a decorrer no terreno, como digo, respeitando sempre a história da intervenção vocacional que já existia no terreno e nos vários agrupamentos escolares, e chegamos então a um programa com 5 sessões, com os alunos e 2 sessões com os encarregados de educação e ao qual acrescentamos um sistema de avaliação de resultados. Nessa altura avaliávamos as dificuldades
de tomada de decisão na linha de base, portanto à partida, e depois íamos vendo como é, num pós-teste, se tinha havido alguma variação dessas dificuldades, e também avaliávamos a certeza de carreira dos alunos, não é? Portanto, as dificuldades e a certeza. Entretanto, este protocolo de avaliação também foi evoluindo, e hoje em dia, nas três territórios, o que avaliamos é a adaptabilidade de carreira e a certeza vocacional. Este sistema também contempla um grupo de controle, portanto, que é um grupo que está à espera de intervenção, mas naquele momento não está a ter intervenção, são alunos que vão ter a intervenção, mas ainda não estão a ter, e portanto servem de grupo de controle. Permite também ciclicamente avaliar a eficácia da intervenção. E é mediante estes resultados e esta avaliação da eficácia que realmente nós vamos alterando também alguns pormenores do modelo de intervenção. Em Famalicão foram desenvolvidas e são desenvolvidas também outras atividades de intervenção vocacional, mais de caráter preventivo e promocional, que decorrem desde o primeiro ciclo até o 11º ano, bem como um programa de apoio à tomada de decisão também para alunos do 12º ano. E estas atividades têm vindo a ser coordenadas desde então pela doutora Cláudia Costa, que nos apoia exatamente, que faz a ligação connosco e com as outras entidades em relação a esta rede. Numa segunda fase, em 2016-17, este plano de intervenção foi alargado aos municípios de Guimarães e Vizela e aos restantes 5 municípios da zona norte da Cimo do Ave, envolvendo o treino e realização do mesmo programa que estava a decorrer. Não foi bem do mesmo programa, porque voltamos a fazer uma avaliação, lá está, do que estava a decorrer no terreno em Guimarães e Vizela e no que estava a decorrer no terreno nos outros 5 concelhos, comparou-se com aquilo que estava a decorrer em Famalicão e, portanto, desenhou-se uma intervenção que incorporasse aspectos semelhantes e algumas especificidades típicas, digamos, de cada território, não é? Este programa, portanto, esteve à experiência durante 2 anos em 1 ou 2 turmas em cada escola, nestes concelhos, e o trabalho esteve sob a coordenação em Guimarães e Vizela, ainda está, da doutora Patrícia Ferreira, também psicóloga, e na Zona Norte, da doutora Carolina Fraga, e agora mais recentemente da doutora Sílvia Oliveira. A partir de 2018 e 2019 entramos então naquilo que podemos considerar uma terceira fase, em que nas 3 redes estamos a realizar então um programa de intervenção vocacional para o 9º ano, que tem um modelo de intervenção muito semelhante, se bem que em Famalicão ele esteja a ser praticado, porque há condições para isso, em pequenos grupos, de 8 a 10 alunos, e além disso as restantes atividades mais preventivas de intervenção vocacional nos restantes anos continuam a decorrer, e em Guimarães, Vizela e na Zona Norte, nos 5 concelhos da Zona Norte, esse mesmo modelo de intervenção foi adaptado e foi transformado em termos dos seus objetivos e até metodologia de trabalho para ser realizado num modelo de intervenção em classe. Atualmente, em cada rede escolar, nós temos regularmente então ações de integração e treino dos novos técnicos na estratégia e no programa, porque estão sempre a entrar, sempre não, mas com alguma regularidade anualmente entram novos técnicos ou saem técnicos e, portanto, é preciso haver aqui treino e integração nas equipas, seminários de atualização, cerca de 3 por ano, sobre temáticas relacionadas com a intervenção vocacional, 3 por ano em cada rede, e também sessões de acompanhamento de monitorização das atividades, também em número 2, 3, 4 por ano em cada rede. Para além disso, procedemos também, ao longo de todo o ano, ao planeamento, realização e monitorização da avaliação da intervenção, com realização de pré-teste, pós-teste, criação de grupos de controle, codificação dos protocolos, colaboração na análise dos resultados e também depois a comunicação destes resultados oralmente e por escrito em relatórios às entidades que connosco colaboram na intervenção. O nosso trabalho consiste ainda na criação de manuais e guias, portanto todos os anos há a versão daquele ano dos guias e manuais da intervenção,
e também há estudos que fazemos que estão ao serviço da nossa intervenção. Por exemplo, adaptação, e aliás esse era um dos objetivos, não é? Lembram-se do acordo criado para efeitos desta rede. Por exemplo, adaptamos já mais que uma medida à população dos vários concelhos e torna-se fácil, relativamente fácil fazer isso e neste momento isso aumenta muito a qualidade das intervenções, porque nós temos medidas, algumas medidas que são adaptadas à população e aos grupos de alunos do concelho. E também há organização de materiais, de atividades em conjunto, entre outros, não é? E portanto também é vulgar unirem-se esforços e trabalharmos em rede nessa matéria. Um aspecto muito interessante é que quando um território experimenta algo que considera que surte efeito e que é muito positivo, logo se partilha com os outros territórios e, portanto, há a possibilidade de adotar práticas efetivas de um para o outro território, desde que isso seja conveniente. Neste ponto, gostaríamos de notar que em tempos de pandemia, logo no início, no primeiro confinamento, há um ano atrás, foram desenvolvidas com as equipas atividades mistas e de apoio ao trabalho individual e auto-administrado dos alunos na área da carreira, por exemplo, oferecendo listas com respostas a questões frequentes, ligação a recursos de exploração vocacional com, digamos, orientações e guiados, de utilização guiada. Foi feito também, foi elaborado um caderno, vamos para a alta definição, um caderno com exercícios de apoio à tomada de decisão e, além do atendimento online, os psicólogos disponibilizaram para vários efeitos e também para esta intervenção de carreira também foi possível oferecer. E este ano continuamos em pandemia e, portanto, foi desenvolvido um plano de intervenção totalmente online, com sessões síncronas e atividades intersessões assíncronas. Aqui já, portanto, os psicólogos tomaram realmente a iniciativa, organizaram grupos de trabalho, realizaram uma proposta, a proposta depois foi analisada e discutida pelos coordenadores, por mim própria, e portanto, estivemos há algum tempo todos a discuti-la, a analisá-la nos 3 territórios, e é uma proposta bastante interessante, portanto, são atividades, como eu dizia, síncronas e também atividades intersessões assíncronas, mas guiadas pelo psicólogo, com oferta de feedback aos alunos através de um portfólio, como forma de prevenir situações que na altura achamos que poderiam vir a existir, como vieram a existir, confinamento parcial de algum aluno ou de alguns alunos, de turmas, ou até total, como depois acabou por acontecer, não é? E, portanto, ainda que alguns psicólogos tenham tido ocasião e tiveram possibilidade de realizar as intervenções face a face, em presença, com os alunos na escola, outros iniciaram as intervenções já online e outros passaram, digamos, do modo offline para do modo presencial para o modo online. Além disso, as redes também se envolveram com a APSI, com a Associação de Psicologia da Universidade de Minho, numa candidatura que felizmente foi muito bem sucedida, às Academias Gulbenkian do Conhecimento, os clubes comunitários. É uma intervenção preventiva destinada ao 10º ano de escolaridade na área das intervenções de carreira, que se iniciou e decorre agora também completamente online, durante este período de confinamento, e que se destina ao desenvolvimento integrado de competências de carreira e socioemocionais de alunos do ensino secundário, mas ela está muito vocacionada para os alunos do 10º ano, pois os clubes assumem o formato de um clube escolar, e podem continuar, digamos, se os alunos assim desejarem, podem continuar no 11º e no 12º. Ao todo, no que respeita ao 9º ano, que é onde estas 3 redes estão a funcionar, digamos, de forma colaborativa e ampla, ao todo, no que respeita ao 9º ano, então, estão a ser desenvolvidas atividades na rede de Famalicão por 20 psicólogos de 11 instituições, na rede de Guimarães, Vizela, por 14 psicólogos de 11 instituições, e na rede da Zona Norte, nos restantes 5 concelhos da Zona Norte, por 12 psicólogos de 7 instituições, e neste momento abrangemos mais de 3 milhares de alunos. As propostas de intervenção respondem sobretudo a necessidades dos alunos, naturalmente, mas também têm em conta os objetivos da rede e os projetos educativos de cada agrupamento. Portanto, há aqui um esforço para integrar
todas estas metas, não é? As competências dos próprios psicólogos, porque, digamos, são programas também ajustados às competências e conhecimentos dos próprios psicólogos, mas tem enxertada algumas sugestões, algumas orientações e pistas de investigação sobre a eficácia das intervenções de carreira. Portanto, tem, digamos, também incorporado algum desafio vindo da investigação. Que vantagens e desafios nos colocam e podemos enunciar e como é que nós lidamos com eles relacionados com este trabalho amplo da rede? Bom, em termos de vantagens são várias que nós conseguimos identificar e que experimentamos, digamos assim, não é? Isto são ideias já experimentadas. Por um lado, trabalhar nestes moldes realmente fomenta a identidade profissional, o sentido de pertença a um grupo, prevenção de isolamento da parte dos colegas, não é? E também a construção de um sentimento de eficácia coletiva, o que é um forte apoio, digamos assim, à motivação, ao envolvimento e até à eficácia das nossas intervenções no terreno, dos psicólogos no terreno. E, portanto, ligado a isto, há também, se quiserem, um aumento da visibilidade e a própria construção de uma marca do trabalho dos psicólogos na região de Val do Ave, que vai sendo já conhecida e reconhecida, e isso também alenta bastante, alenta-nos bastante a todos, portanto, a quem está envolvido nestas redes, não é? E é também um incentivo bastante grande. Depois, a possibilidade de ver aumentados também os apoios e recursos aos psicólogos, e isto é muito importante. Efetivamente, claro que a escala aqui é maior e, portanto, o alcance em termos de objetivos também pode ser maior, não é? E tem sido maior. O aumento e fluidez na comunicação entre técnicos, familiares, alunos e chefias. Nós acabamos por construir uma linguagem comum, um conhecimento que é partilhado e, portanto, a comunicação entre os técnicos tem vindo a ser cada vez mais frequente. Os técnicos têm grupos online, têm chats, ajudam-se, entreajudam-se, tiram dúvidas, constroem ideias e materiais em conjunto e, portanto, digamos que a comunicação é um processo, mas é cada vez mais fluida e frequente, e também entre os técnicos e familiares e alunos e os próprios familiares, alunos e as chefias vão conhecendo este trabalho e portanto, aumenta também a comunicação entre todas estas partes, digamos, interessadas na educação dos alunos, dos nossos alunos, não é? Depois também aumento, e este aspecto é uma lacuna que a investigação identifica como sendo algo que nós temos que garantir, agora já não é só nas intervenções, é nos serviços de carreira mesmo, nos serviços de psicologia e orientação, que é muitas vezes no mesmo território haver muitas modalidades e muitas formas distintas de realizar a intervenção vocacional e depois os alunos movendo-se ou os técnicos movendo-se encontram muita falta de consistência, mas sobretudo os clientes da intervenção necessitam de ter garantias de alguma consistência no terreno da intervenção e trabalhar assim permite-nos, de facto, garantir alguma consistência da intervenção com os alunos e os profissionais a poderem mover-se de uma para outra escola ou de um para outro território sem prejuízo, digamos, dessa consistência. Depois também o envolvimento dos profissionais na investigação aplicada, que é algo também que é muito importante, até para a sua própria atualização e para a qualidade dos serviços, e tem-nos permitido demonstrar a forte ligação, relação, semelhança que há entre o processo de investigação e o processo de intervenção. E por vezes nós pensamos que a investigação é uma coisa, a intervenção é outra, mas na verdade quando analisarmos a metodologia do que é uma investigação e a metodologia do que deve ser uma intervenção, logo verificamos que elas quase que se sobrepõem, não é? Às vezes têm designações diferentes os passos, mas praticamente seguem o mesmo processo. E de facto aqui nós vivemos na prática isso, não é? Esta ideia de que a investigação e a intervenção não são assim coisas tão distintas. Depois, garantia de qualidade e adequação das ferramentas de intervenção às populações com que trabalhamos e não menos importante, vai-se criando uma ligação muito mais forte entre aquilo que é produzir e utilizar mesmo no terreno o conhecimento, não é? Quanto aos principais desafios,
Bom, eles também existem, não é? E também temos que lidar com eles e também é uma parte bastante interessante do nosso trabalho. O primeiro é ir garantindo o comprometimento e envolvimento dos responsáveis e profissionais na estratégia. E aqui a qualidade das lideranças é muito importante, quer ao nível da coordenação da CIM, da coordenação das redes, dos psicólogos, da coordenação ao nível das variações, dos variadores de educação, da coordenação da liderança ao nível das direções das escolas, não é? E até dos próprios responsáveis pelos serviços de psicologia e orientação. Portanto, aqui é importante, de facto, ter pessoas que desenvolvam o seu carisma e as suas competências de liderança, porque elas são necessárias para trabalhar para este objetivo. Depois, saber lidar com resistências e entradas e saídas dos técnicos, e como vimos, temos que estar preparados para isso. No nosso caso, nós temos, digamos, um sistema rápido de integração, formação, treino das pessoas que entram de novo na rede e que precisam rapidamente, muitas vezes entram até um bocadinho em cima da hora, digamos assim, têm logo que começar a trabalhar e, portanto, nós temos mecanismos para integrar, dar conta, apoiar essas pessoas e integrá-las o melhor possível na rede, não é? E nas suas práticas. E depois também temos que ter estratégias motivacionais, não é? Para garantir que as pessoas realmente se mantenham envolvidas, sobretudo quem está, eventualmente temos aqui muitos psicólogos e as pessoas não estão sempre iguais e, portanto, temos que ir acompanhando também as equipas, aqui as coordenadoras têm um papel muito importante. Depois, outro aspecto é realizar este trabalho, mas, digamos, de maneira a que as próprias equipas vão adquirindo cada vez mais autonomia. E algo muito interessante é replicar este esquema de trabalho em células mais pequenas. Portanto, imaginem um grupo de trabalho de psicólogos com 4, 5, 6, 7 psicólogos que já replica esta forma de funcionar no seu próprio grupo. Portanto, isto acaba também por ser uma forma de trabalhar, de nos relacionarmos, e nós já verificamos isso com muito agrado. Portanto, os psicólogos muitas vezes, eles próprios, quer dizer, progressivamente vão se tornando mais autónomos e a ideia aqui não é ficar dependente dos coordenadores ou dependente da consultora científica, é digamos, trabalharmos todos para olear este esquema no terreno, isso já acontece com muito agrado, não é? Mas é preciso, digamos, é preciso trabalhar nesse sentido, não é? É preciso trabalhar, estar atento e trabalhar nesse sentido. Depois, acautelar também a integridade da investigação, pelo facto digamos, a investigação não é uma prática regular de muitos profissionais que não estão, digamos, até não estão muito sensíveis ou não foram muito treinados para o papel de cientistas práticos e, portanto, isto requer de facto alguma atualização, partilha de conhecimentos até, portanto os psicólogos são convidados progressivamente a irem se tornando também autónomos no próprio processo de investigação. E isso também tem acontecido, não é? Mas isso também requer formação continuada. Depois, competição de outras áreas. Esta área da intervenção vocacional ora é muito valorizada e nestes territórios tem sido, mas sabem tão bem quanto nós que muitas vezes ela tem que competir com outras áreas da intervenção psicológica onde os psicólogos estão envolvidos, não é? Áreas de avaliação psicológica intensiva, intervenções remediativas ou preventivas dos problemas de comportamento, aprendizagem, até questões relacionadas com saúde, com justiça, enfim, e portanto, para nós termos as condições garantidas ao longo do ano de realização destas intervenções nestes moldes, é necessário um planeamento rigoroso e depois uma monitorização muito disciplinada, desde o psicólogo até às direções de escola, e tem que haver aqui uma ação concertada, senão às vezes, em alguns momentos, é fácil esta área ser preterida por outras e aquilo que ficou acordado, oferecer-se como condições, poder cair. E, portanto,
digamos, o trabalho não poder ser realizado nos moldes em que foi pensado, não é? E, portanto, imaginem que é uma máquina, não é? Mas depois cada psicólogo tem a sua própria vida e os seus próprios objetivos e tem a sua própria autonomia no local onde trabalha e, portanto, realmente isto exige um trabalho de natureza colaborativa e cooperativa, não é? Mas também exige planeamento e monitorização disciplinada. Por último, não menos importante, nós temos feito alguns estudos na Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Carreira, de como é que está a formação na área do desenvolvimento da carreira, formação inicial nas várias escolas de psicologia do país, públicas e privadas, como é que está o desenvolvimento da carreira a ser ensinado nas pós-graduações, no segundo e terceiro ciclos. E as notícias são péssimas. Portanto, cada vez piores. Lamento muito, mas nós temos que encarar a verdade, não é? Portanto, temos que encarar a verdade. De facto, aí também na formação inicial e pós-graduada, e também na formação avançada, porque isto depois é um ciclo vicioso, não é? Não havendo pessoas com essa formação, depois também não há pessoas para digamos, colaborarem na formação de outros. Esta área, que já foi uma área fortíssima na formação da psicologia, não é? As escolas de psicologia começaram até pelos catedráticos, com o empenho dos catedráticos da orientação escolar e profissional em cada uma das escolas, da Faculdade de Psicologia no Porto, em Lisboa, em Coimbra, mas isso já faz muitos anos. Neste momento é uma área de saber que está praticamente em desaparecimento das escolas e, portanto, isto traz uma dificuldade muito grande no terreno que nós temos. E qual é a dificuldade? A dificuldade é que os técnicos, à entrada nos contextos escolares, muitas vezes não se sentem com aquela confiança ou competência percebida que realmente entendem que deviam ter para levar a cabo o seu trabalho, não é? E, portanto, isto depois está relacionado com muitos dos desafios que eu falei anteriormente. Portanto, aqui nós também tentamos superar isso com aquele acompanhamento e ações de formação, mas porventura poderão num ou noutro caso não chegar, portanto aqui também de facto é necessário, e tem havido esse empenho das instâncias dos diretores e da própria rede, portanto que valorizam ações de formação e colaboração com os técnicos no que respeita a este domínio, não é? Porque isso é um aspecto que de facto também é um grande desafio para nós. Bom, chegamos agora, estamos quase a chegar ao fim, não é? E então eu era capaz de considerar como futuro possível para esta rede. Bom, o modelo está ensaiado com sucesso, não é? E no nosso entendimento e no entendimento desta rede ele deve evoluir e o ideal seria que ele pudesse evoluir, não é? Para os outros anos escolares, digamos assim, aquilo que já está a acontecer um bocadinho em Famalicão, agora também poder acontecer nos outros territórios, que é ir já agora trabalhando em grupos de trabalho que trabalham o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo e por aí adiante, não trabalhar só com os anos de tomada de decisão, mas também trabalhar com os outros anos de maneira a promover mesmo o desenvolvimento de carreira ao longo de toda a escolaridade obrigatória, não é? E aqui isto implica que temos que escalonar esta estratégia nos seus objetivos, portanto ter objetivos de trabalho para os outros anos escolares, mas isto implica naturalmente também escalonar as equipas e os recursos que estas equipas de que podem dispor, não é, para levar a cabo esse trabalho, sem o qual isso será um bocadinho difícil. Mas, da experiência que nós temos já de alguns anos, nós podemos dizer que o modelo é uma solução sinérgica, ele realmente permite estabelecer sinergias e depois elas próprias são como uma bola de neve também, não é? E sobretudo permite também ultrapassar esta divisão que já é bastante, digamos, que é muito antiga, que já não se justifica entre a investigação e a prática, não é? E portanto nós penso que estamos mesmo a desenvolver uma comunidade prática de investigação que contribui para o desenvolvimento profissional da psicologia, neste caso neste âmbito, e penso que este modelo pode ser adotado por outros municípios, por outras CIMs. Sei que esta forma de trabalhar já está a ser ensaiada em muitos outros municípios, não é? Não sei, não conheço, mas não quer dizer que não exista e que seja desconhecimento nosso.
não conheço tanto experiências supramunicipais, não é? Mas sei que já há vários municípios que já trabalham em rede e se calhar seria ocasião agora, se vocês conhecessem alguma experiência similar também de poderem partilhar. Bom, e era isto um bocadinho que tinha para partilhar convosco. Eu sei que deve estar presente aqui uma das coordenadoras, a doutora Patrícia Ferreira, dos municípios de Guimarães e Vizela. Isso realmente... Muito bom dia a todos. Patrícia, bom dia. Obrigada, professora. Muito obrigada a todos por estarem aqui também e pela oportunidade de poder dizer algumas palavras. Vou tentar ser muito breve, até porque o programa em si e a estratégia foi muito bem definida, desenhada e apresentada aqui pela doutora Maria do Céu Taveira, mas dizer-vos, parece-me também importante, do ponto de vista de quem coordena as redes, como é que importância e que impacto é que isto teve, na verdade, no território. A comunidade intermunicipal do Ave é bastante assimétrica, portanto nós temos municípios de diferentes dimensões e diferentes realidades e contextos e, portanto, ter conseguido alcançar esta homogeneização de práticas ao nível da orientação vocacional é um feito e um grande feito, obviamente, que nós conseguimos implementar no território. Para nós havia objetivos muito importantes. Não invalidando a experiência individual de cada psicólogo, o seu conhecimento, o seu contributo, a sua experiência no contexto escolar e as intervenções que faziam, era muito importante para nós reforçar o papel do psicólogo no território, reforçar o papel do psicólogo nos agrupamentos escolares, junto das direções, e pareceu-nos que homogeneizar um conjunto de práticas validadas cientificamente pela universidade nos ajudaria aqui a ganhar dimensão do trabalho que fazemos e também algum respeito interinstitucional sobre aquilo que é o papel do psicólogo no território. Por outro lado, também entendíamos que estas assimetrias de intervenção nem sempre contribuíam para que os resultados de orientação vocacional dos alunos conseguissem produzir as melhores decisões ao nível de entrada para o ensino secundário, sendo que sabíamos que tínhamos uma taxa elevada de retenção no 10º ano. Portanto, quando questionávamos sobre o que é que acontecia, verificávamos que havia alunos que tinham tido sessões de intervenção com 10 sessões, ou então com 4, ou então só uma sessão de informação, e para nós pareceu-nos importante atacar aquele que é um dos fatores que consideramos que contribui mais para o insucesso, nomeadamente esta questão das más escolhas e más decisões. Por outro lado, este programa responde perfeitamente a uma crença aqui do território, que não só é importante que estas escolhas sejam acertadas para produzir menor retenção no ensino secundário, como também mudar o paradigma tradicional da orientação vocacional, e nós temos que falar em realidades diferentes, muito mais acentuadas agora com a pandemia, em que efetivamente nós temos que treinar os alunos em new skills for new jobs. E, portanto, já não há empregos formatados, empregos para a vida, exigem-se outras competências a estes alunos e, portanto, uma intervenção que seja baseada na exploração do self, na exploração das suas competências e na exploração das possibilidades e adaptabilidade de carreira, parece-nos que é fundamental para garantirmos o sucesso dos nossos alunos e os prepararmos melhor para o mercado de trabalho. Portanto, a autarquia desde o início, obviamente, que se empenhou nesta tarefa, consideramos que o resultado será para continuar e obviamente que pretendemos o alargamento. Para quem pode ter ficado com algumas dúvidas, é importante perceber que as 3 redes da comunidade intermunicipal do Ave tiveram diferentes timings de entrada no projeto e, portanto, diferentes timings de execução. Não são as mesmas realidades. Famalicão tinha já um trabalho em rede prévio que as outras redes ainda não acompanharam, portanto, aquilo que nós vamos fazendo é adaptando aos nossos contextos, quer à rede de Guimarães-Vizela, quer à rede norte, que engloba mais 5 municípios diferentes, aquilo que nos parece mais importante, tendo em conta o nosso território escolar, a nossa população e as ações que entendemos que devem ser implementadas. Dizer-vos que não foi só, isto não foi uma decisão top-down, é sempre uma decisão bottom-up, muito participada. E em todos os processos de adaptação dos diferentes trabalhos, os psicólogos têm
uma palavra a dizer, tem uma palavra, tem uma contribuição ativa nas mudanças e adaptações que se vão fazendo. Por outro lado, também nos parecia importante dar uma contrapartida, por isso a formação e a capacitação destes técnicos na rede sobre as questões que estão a trabalhar é para nós também muito importante. Não só vai validando o que fazemos, como lhes dá a oportunidade de, quando têm que contribuir, poder acrescentar visões diferentes e novas estratégias ao trabalho que nós próprios concebemos. Portanto, muitos parabéns à Universidade de Minho, às outras coordenadoras também que não estão cá presentes para falar. Em Guimarães, posso dizer-vos que o programa tem sido um sucesso e que realmente se tem traduzido, e isto já é exemplo reconhecido pelo país, num reforço dos psicólogos que trabalham nas escolas da comunidade intermunicipal do Ave. Portanto, o nosso agradecimento a todos os técnicos que fazem parte, a todos os coordenadores, obviamente à professora Maria do Céu de Tababeira, à Universidade e à PSI, por nos deixarem continuar a desenvolver este projeto no terreno. Muito obrigada. Patrícia, muito obrigada pelo seu testemunho. Olhem, eu não consigo, não sei porque, não estou a conseguir responder no bate-papo às questões que me estão a colocar. Agradeço muito os elogios que estão a fazer da nossa apresentação, muito obrigada. E em relação a algumas questões que estão a colocar, uma delas é se seria possível, já agora está aqui a Patrícia também, que bom, seria possível partilhar quer o modelo de trabalho mais o modelo da intervenção e os materiais com outras redes, não é? E eu penso que sim, já tem havido situações porque os psicólogos conhecem-se, digamos assim, e há psicólogos colegas que vão para outros municípios ou querem levar esta forma de trabalhar para os novos municípios onde trabalham, ou então pedem autorização, e é com muito agrado que tenho visto que na rede a abertura é imensa, portanto imagino que tem que se, claro, colocar à consideração, não é? E eu como podem imaginar, quando falo do projeto, muitas vezes é com agrado que vejo que as pessoas me vêm pedir coisas portanto, eu não posso, digamos, partilhar, a não ser no contexto assim do AB e das coordenações das redes, etc. Mas vejo que nas redes a mentalidade é de grande abertura e partilha, portanto, com regras não vejo qualquer problema, não é? Nisso. É uma questão a estudar-se, mas penso, não é, Patrícia, que... Sim, ora bem, nós temos este programa ao abrigo do plano inclusivo da comunidade intermunicipal do Ave e, portanto, o financiamento que vamos obtendo, quer para a consultoria, quer depois para as ações complementares que desenvolvemos, sai no âmbito desse plano. Agora, aquilo que eu acho, e que foi vontade nossa também, e foi vontade da rede fazer parte deste trabalho, é que todos os psicólogos em qualquer município também podem apresentar a proposta aos seus próprios municípios, agruparem-se, apresentarem as propostas de intervenção em rede às comunidades intermunicipais, que neste momento são quem obtém financiamento para podermos levar a cabo estas ações, e entretanto não vejo que não possamos partilhar aquilo que é estratégico, aquilo que é a metodologia de trabalho, até para vos guiar numa possível proposta a apresentar às entidades que vos coordenam localmente, embora a questão dos materiais, naturalmente, possa vir a ser partilhada noutro âmbito e com, obviamente, a anuência da comunidade intermunicipal do Ave que financia este projeto. No entanto, em termos de metodologia e estratégia, eu acho que sim, e acho que devem avançar, e acho que se devem unir e conversar, os psicólogos do mesmo conselho, até porque este trabalho em rede traz imensos benefícios, que muitas vezes eu fui psicóloga durante muitos anos numa escola, sei exatamente o sentimento de isolamento que às vezes sentíamos, a questão de sermos vistos como bombeiros de socorro a todas e quaisquer atividades, e portanto também fortalecer um bocadinho o nosso papel, nossa intervenção e este trabalho em rede que nos dá projeção e dimensão, é muito importante. Portanto, para todos eu diria que abordem os vossos municípios, juntem-se, criem uma rede de partilha e depois apresentem também às entidades esta possibilidade. Com a professora Maria do Céu Taveira, vendo com a CIM do AVE se há possibilidade de partilhar, não diria tanto os materiais, mas se calhar aquilo que é a base de trabalho para que qualquer um se possa lançar, não vejo porque não possa acontecer. O único problema que pode haver de partilhar assim, sem mais,
é o perigo de irmos adotar algo que não seja amigável com as nossas práticas habituais e este processo de conhecimento mútuo, portanto, porque isto inicia-se sempre com uma análise da história da intervenção de carreira naquelas comunidades. Sim, e uma análise profunda das práticas de cada psicólogo. Portanto, uma análise do zero. Profunda, exatamente. Nós construímos um programa que fosse beber, no fundo, todas as práticas que eram similares aos psicólogos que já desenvolviam a intervenção no território. Não as deixamos cair, agrupamos essas práticas num programa só e fomos-lhe acrescentando dimensões de trabalho de orientação para a carreira que entendíamos que também deveriam estar presentes. Portanto, esta é a desvantagem de se partilhar, como dizia a professora, sem este trabalho prévio. Mas eu penso que qualquer psicólogo que se possa contactar com os outros e juntar-se em rede pode também fazer este trabalho de base antes de avançar. Sim, eu acho que há toda a vantagem, porque qual pode ser a desvantagem? É que, mesmo tendo feito este trabalho e depois, por exemplo, havendo comparação entre municípios e adotando-se aquilo que é comum, mas preservando muito, digamos, um nível de desafio que não seja demasiado e que a pessoa tem que se reconhecer naquele programa, porque o problema é depois o psicólogo não aderir. Ou então adere, experimenta, está há uns tempos a realizar aquela intervenção, mas depois rapidamente volta à forma mais habitual. Nós somos pessoas de hábitos, não é? É impressionante. Às vezes estamos cansados de realizar a mesma coisa, queremos saber o que é que se anda a fazer por aí, ou o que é a investigação preconiza, etc. Experimentamos, mas depois chegamos à conclusão que afinal, e também gostamos de ter a nossa autonomia. Portanto, realmente é boa prática respeitar um pouco. Agora, o que é que às vezes acontece? Curiosamente, é que quando se faz esse trabalho, também não descobrimos nada de muito diferente, que foi o que aconteceu aqui nos 3 territórios. Quer dizer, são mais os aspectos comuns que existem nas práticas entre psicólogos do que propriamente também aquelas diferenças profundas. Portanto, acaba por ser relativamente fácil adotar uma estratégia de intervenção com muitos aspectos comuns, mas no fundo, depois de ter verificado que eles são mesmo comuns, não é? Pronto, isto é um aspecto. Perguntam-me se esta forma de trabalhar engloba os centros qualifica. Bom, por exemplo, a doutora Cláudia Costa trabalha no centro qualifica. Não tem englobado, mas pode englobar, não é? Pode englobar os centros qualifica, penso eu. E sim, os trabalhos são... Eu não sei, Patrícia, eu não sei se é a Patrícia que está aí com um bocadinho de barulho de fundo, será? Obrigada. Depois, também me perguntam se está publicado este trabalho, os resultados. Sim, os resultados estão publicados em teses de mestrado, em artigos, comunicações em congressos, mas nós podemos realmente coletar todas essas, não é, Patrícia? Podíamos listar essas referências, não é? E até enviar à DGE, porque não temos feito isso, mas sim, está publicado. Eu gostava só, porque alguém pergunta qual é o papel do município, aquilo que eu tenho para vos dizer é que o papel do município, se calhar aqui assume grande relevância neste sentido, é que foi através do município que conseguimos um compromisso efetivo das direções escolares para a adoção deste programa. Portanto, ter esta validação por parte da educação e de quem tutela a educação junto dos diretores, o facto de apresentarmos e conseguirmos com eles encontrar este compromisso é fundamental para o bom sucesso da intervenção daí para a frente, até porque minora um bocadinho os efeitos de abandono da estratégia, porque ela está efetivamente compromissada com todos os agrupamentos escolares por parte do município. Muito bem. Bom, estamos mesmo a chegar ao fim, não é, do horário desta sessão. E eu peço desculpa à Paula Lima, não é? Desculpe, Paula. Sim, professora. Entretanto, já escrevi aqui a questão que tinha um bocadinho a ver com a importância,
porque eu trabalho num município diferente, portanto, a minha escola nem sei se faz parte do agrupamento, se o agrupamento faz parte da CIM, neste caso do Alto Minho. Ou seja, parece-me interessante esta questão de adotar o modelo da CIM do AVE e haver aqui uma parceria, mas depois também acho que era importante haver este protocolo ou esta supervisão por parte de um consultor científico, neste caso por parte da Universidade do Minho e penso que é da APSI, que está a dar este apoio mais direto. Eu penso que esta supervisão é muito importante e esta cooperação ser fundamental para o sucesso e por tudo o que a professora Maria do Céu expôs aqui, é fundamental. Pronto, é só uma ideia, é só uma... Obrigada, Paula, obrigada. Porque acho que sem isso... É importante, eu gostava de dizer, é importante para nós também. Exatamente. Portanto, é importante para a sociedade, as universidades e as comunidades práticas incluídas, porque a universidade não pode estar arredada da realidade, sobretudo quem trabalha em áreas aplicadas, e portanto é quase tão importante para as comunidades como para nós, não é? Porque nós também somos uma comunidade que também precisa, lá está, de levar as suas ideias ao terreno, não pode ficar só na biblioteca, não é? E também é isto que promove de facto as práticas de investigação e intervenção, não é? E só de facto com esta colaboração científica e esta monitorização é que é possível desenvolver quer a investigação, quer o próprio processo de intervenção, não é? As intervenções, portanto, melhorar a qualidade das intervenções no terreno. Pronto, nós temos realmente experimentado que é útil para todos haver aqui, digamos, esta organização tem-se mostrado útil, porque por vezes é bom, imaginem, poder acrescentar algo, mas também poder ir dizer o que as coordenadoras já dizem, mas como vem de fora, parecendo que não é? Apoio, suporte, não é? E vice-versa. As coordenadoras também quer dizer, é muito bom haver uma estrutura com todos estes elementos, pelo menos nós temos visto que tem tido proveito, não é? Haver esta liderança. Muito bem. É importante ter a validação científica para as práticas e ajustamentos que vamos continuamente a fazer aos programas. Portanto, se tivermos esta oportunidade de investigação, ação prática, no fundo nós estamos a validar aquilo que fazemos e estaremos a validar não só perante o nosso trabalho, mas também perante os outros, as direções escolares, as comunidades intermunicipais, ou seja, todos os agentes envolvidos. Sem esta validação, eventualmente seria difícil conseguirmos manter uma intervenção que se pudesse prolongar no tempo, porque lhe faltaria eventualmente este argumento que o valida de forma muito concreta. Exatamente. Olhem, muito obrigada, eu vou ter mesmo que, não é, encerrar a sessão. Foi um prazer estar aqui convosco, é uma pena não poder conversar com cada um bocadinho mais em particular, mas em meu nome e em nome das minhas colegas, quero muito agradecer a vossa atenção e o vosso interesse e inscrição nesta mesa e a possibilidade que nos deram de falar um bocadinho do nosso trabalho já de alguns anos. Muito obrigada e mantenham-se seguros e um excelente seminário. Tá? Muito obrigada a todos. Obrigada.